O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos dá ocasião de refletirmos a respeito de 3 atitudes que podemos ter diante da verdade, diante de Jesus, diante do seu Evangelho. A primeira atitude, nós podemos ver aqui na primeira leitura de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos, é a atitude dos chefes do povo. Isto é, nós acompanhamos durante toda a Semana Santa e vemos que esta atitude continua, isto é, uma atitude de fechamento à verdade. Os chefes do povo, os chefes de Israel, não querem se converter. Eles viram os milagres que Jesus fizera e eles não quiseram se converter. Por último, o grande milagre, quando Jesus ressuscita Lázaro, eles dizem: nós temos que fazer alguma coisa, senão todo mundo vai se converter e nós perderemos o povo. E diz a palavra, e eles tomaram a firme decisão de matar Jesus. Isto é, diante do milagre da ressurreição de Lázaro, quando eles veem Lázaro vivo, ao invés de eles defrontando-se com a verdade, com o fato de eles questionarem os seus próprios pressupostos, a sua atitude, não, eles negam a verdade, eles querem matar Jesus. A mesma atitude aqui nós vemos o que com os apóstolos. Eles prendem, eles querem impedir que os apóstolos falem. Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Isto é, eles também queriam se eximir. Nós não temos culpa nenhuma. Ele morreu, foi lá com os romanos simplesmente. Nós não temos nada a ver. Os apóstolos não arredam o pé, continuam firmes. E aí, diz aqui no versículo 33, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 33. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-lo. Meus irmãos, esta é a atitude de uma pessoa que odeia a verdade, de uma pessoa que está num pecado contra o Espírito Santo, isto é, ela está obstinada no erro e ela nega uma verdade conhecida, porque ela não quer voltar atrás, ela não quer mudar de vida, ela tem esse ódio
profundo à verdade e, consequentemente, esse ódio a Deus. É a primeira atitude. Essa atitude de ódio à verdade, de endurecimento no erro, de não querer mudar de vida. Livre-nos Deus, que caiamos numa situação semelhante. Mas acredito que, infelizmente, já tenhamos nos deparado com situações assim, em que nós nos encontramos com a pessoa, nós mostramos o erro, o pecado daquela situação, e a pessoa não arreda o pé, ela não quer mudar. Não é bem assim. É exagero da sua parte. Existem outras interpretações. Você é muito fechado. Eu ouvi algo diferente. Isto é, a pessoa, ela não quer mudar de vida, e aí ela vai procurar alguma coisa ou pessoa na qual ela possa se apoiar para que ela não mude de vida. Percebe que essa não é uma pessoa que busca a verdade, ela busca simplesmente reforçar a sua postura, ela não quer mudar de vida. Pois bem, é a primeira atitude. Livre-nos Deus de algo assim. A segunda é a atitude diametralmente oposta. Isto é, agora os apóstolos que se encontraram com o ressuscitado, que viram a verdade, eles estão dispostos a pagar o preço pela sua fé. Isto é, eles têm uma fé que os compromete, eles se comprometem com a fé, eles vestem a camisa, isto é, eles creem em Deus e estão dispostos até a sofrer por causa disso. Eles creem em Jesus Cristo, Deus feito homem, e estão dispostos a sofrer a perseguição, a perder os seus bens, o conforto aqui na terra, até a própria vida, mas não podemos deixar de falar a respeito daquilo que vimos e ouvimos. Atos, capítulo 4, versículo 20. Ou, como hoje ouvimos na primeira leitura, eles foram repreendidos pelos chefes do povo, e diz que Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que os homens. Isto é, olha, me desculpe, mas o que você está pedindo a mim é impossível de ser realizado. Eu não posso obedecer a você, porque se eu fizer isso, eu vou desobedecer a Deus, e importa primeiramente obedecer a Deus. Me desculpe, eu sei que você vai ficar entristecido, irritado, enfurecido, mas eu prefiro a sua fúria aos castigos de Deus. Eu não vou fazer isso. Então percebe? Aqui, meus irmãos, é o exemplo para nós, para que nós sigamos, e nós sabemos que não poucas vezes nós nos defrontamos com atitude semelhante, em que nós precisamos ter este mesmo espírito, esta mesma parresia, esta mesma fortaleza, esta mesma decisão, decidir-se por Deus, ter uma fé que compromete, porque infelizmente não são poucos aqueles que não querem se comprometer com a sua fé. Creem, desde que não seja muito pesado. Creem, desde que isso não me prejudique em nada aqui na terra. Creem, desde que não seja muito difícil. Aí eu creio. Não foi assim que os apóstolos creram, não foi assim que os santos creram e creem. Isto é, uma fé que os compromete. Então, a primeira atitude, isto é, o ódio contra a verdade,
consequentemente um fechamento à fé. A segunda atitude, diametralmente oposta, isto é, alguém que assume a fé e arca com as consequências desta fé na sua vida, sabendo que os sofrimentos do tempo presente nem devem ser comparados com a recompensa futura. Então vou pagar o preço, mas eu sei que vale a pena. E a terceira atitude é a que é a mais perigosa, porque ela é subreptícia, ela é disfarçada, ela age na penumbra. A primeira atitude está claramente pecaminosa. A pessoa odeia a verdade e não quer se comprometer. Mas esta terceira, que é a que nós vemos aqui no Evangelho, que o Evangelho é a continuação do diálogo de Jesus com Nicodemos. É aquela atitude de alguém que procura Jesus de noite. João, capítulo 3, versículo 2, diz que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Ele sabia que Jesus era alguém vindo de Deus. Ele sabia que Jesus tinha algo de divino, porque ele vinha de Deus. Ele era um grande mestre. As suas palavras e as suas atitudes e os seus gestos, os seus atos miraculosos até, eram fidedignos. Mas ele procura Jesus à noite porque ele não quer se comprometer. Ele não é como os chefes do povo, que odeiam a verdade e que querem matar Jesus. Mas ele também não é como os verdadeiros discípulos de Cristo, que estão dispostos a pagar o preço da sua fé. Eles querem seguir sem compromisso. Nicodemos, ele quer ser católico sem precisar se comprometer demais. É um católico light, é um católico moderno, é um católico liberal, é um católico que ele quer seguir aquilo que lhe aprouver, que se adequar à sua cabeça. É aquele católico de prateleira, em que ele escolhe, isso eu quero, põe no seu carrinho, no supermercado da fé. Não, isso aqui, o preço é muito alto, eu não vou pagar. Não, isso aqui eu não quero. Nossa, o divórcio, não pode divorciar. Não, isso aqui é muito alto, o preço é muito alto, eu não vou pagar o preço por isso. Isto é, está assim de católico. Isto é, Nicodemos então vai à procura de Jesus à noite, porque ele estava agindo às escondidas, para que ninguém visse que ele estava se tornando amigo de Jesus. Mas Nicodemos também vai procurar Jesus à noite, porque a sua fé ainda não era completa. Ele não tinha ainda uma fé verdadeira, porque a fé verdadeira é aquele que diz que Jesus é Deus feito homem. Consequentemente, tudo que Jesus diz, tudo que Jesus diz é digno de fé. Consequentemente, se ele é Deus, e eu creio de que ele é Deus, sabedoria, todo-poderoso, amor, ele não engana e não se engana, então nele eu posso confiar. De modo que, quando ele disser que algo é bom, mesmo que eu não veja como tal, eu creio mais nele do que em mim. Ou melhor, eu creio nele e não em mim. Então, se ele diz que isso é bom, é bom. Se ele diz que isso é mal, é mal. Mas eu não vejo como tal. Mas eu não coloco a minha confiança em mim. Eu sei que eu não sou de confiança. E eu não sou Deus.
E eu posso enganar e me enganar, mas Deus não. Então, se Jesus Cristo é Deus feito homem, a fé verdadeira, nele eu coloco toda a minha fé, nele eu coloco toda a minha confiança, nele eu coloco toda a minha esperança. Então, ele diz: isto é o meu corpo. E eu olho e vejo o pão. E eu cheiro e eu sinto o pão. E eu ponho na boca e eu percebo o pão. Mas eu creio nele e não em mim. Então, não obstante, embora os meus sentidos percebam pão e a minha inteligência não alcance aquilo que ele me diz, eu me fundamento naquilo que ele me diz. É o corpo, é o seu corpo, sangue, alma e divindade. Ele diz que quem se casa com uma mulher e a rejeita e se casa com outra, comete adultério. Eu acho isso o fim da picada, exagerado demais. Mas ele sabe o que é bom, ele sabe o que é certo. Eu não sei, e eu aceito o que ele diz, não o que eu sinto, o que eu acho, o que eu percebo, que se adequa aos valores do homem moderno. Porque lembremos-nos, não apenas aos valores do homem moderno. Quando Jesus disse isso, os apóstolos se espantaram. Olha, Senhor, se é assim, é melhor não casar, tá? E Jesus disse: olha, rapaz, nem todo mundo consegue não, tá? Porque há eunucos que nascem eunucos desde o ventre de suas mães, isto é, pessoas defeituosas. Há eunucos que são feitos eunucos pelas mãos dos homens, os castrados. E há eunucos que se fazem eunucos por amor ao reino dos céus, os celibatários. Mas nem a todos isso é dado conhecer. Mas percebe que isto, nós às vezes achamos que o divórcio é algo inventado pela igreja e que o homem moderno não mais pode conceber. Não, meu santinho. Primeiro, não foi inventado pela igreja. Segundo, não é apenas o homem moderno que não pode conceber. O homem carnal, desde os apóstolos, não podiam conceber. Já antes, porque quando diz, olha, mas Moisés permitiu dar uma carta de divórcio. Sim, Moisés permitiu, mas por causa da dureza do vosso coração. No princípio não foi assim. Então, não inventemos moda. Aqui é sempre o que? Aquela tentativa do homem e mulher que não querem se comprometer, que querem seguir Jesus à noite. Aí vem atitudes que 2 homens ou 2 mulheres podem fazer e querem que isso seja visto como algo natural, como algo tão digno quanto a união de um homem e de uma mulher. Não pode dizer que isso é pecado. Mas a palavra de Deus é clara quando fala a respeito disso. Mas como eu sou aquele católico que não quer se comprometer, que aquilo que é muito caro eu não quero comprar, eu não quero pagar. Não, isso aqui é muito caro, o preço é muito alto, não vou pagar por isso. Porque a sua fé é fé de prateleira, é fé de supermercado, em que você seleciona. Mas saiba, quando você nega um artigo da fé, você perde toda a fé. Não é que você, quando faz isso, você se tornou um católico incompleto. Não, você perdeu a fé católica. Fique bem claro, quando você nega um artigo da fé, você perde toda a fé. Então quer dizer, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda esta fé que nos compromete. Que nós não caiamos naquela tentação de criar um calendário de fé, não é essa a palavra, né? Um artigo de fé,
perder a palavra. Um credo, ok? Que nós não caiamos na tentação de criar um credo próprio. Então eu saio selecionando, isso está ok, isso aqui é lindo para o mundo atual. Deus é amor e fofura. Nossa, que lindo, até me arrepio. Não, isso aqui sim, isso aqui vai para a prateleira, para o meu credo. Deus é amor, compreendido da maneira mais sentimentalista possível. Totalmente fora de como um cristão compreende que Deus é amor, misericórdia, bondade, paciência. Pois bem, então eu vou e seleciono, faço o meu credo, crio um evangelho à minha imagem e semelhança, um evangelho imperfeito, um evangelho limitado, um evangelho humano, isto é, um ídolo, e quero segui-lo. Mas São Paulo já nos advertiu, lá na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 7 e seguinte, São Paulo diz: de fato, não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e que querem perturbar o evangelho de Cristo. Não existe católico que crê nisso e católico que não crê nisso. Católico que adere ao divórcio e que comunga em pecado mortal, e católico que não adere àquilo que é propagandeado pelo mundo. Não existem dois evangelhos. O que é pecado, o que foi pecado continua sendo pecado. Então não há dois evangelhos. Mas, diz São Paulo, ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, imagine que São Paulo coloca alguém de uma dignidade altíssima, mesmo que um anjo descesse do céu e pregasse um evangelho diferente e dissesse: olha, isso agora não é mais pecado, isso que sempre foi pecado para os católicos agora não é mais. São Paulo diz: mesmo que um anjo descesse do céu e pregasse um evangelho assim, que ele seja excomungado, que ele seja anátema. Se um anjo disser: olha, agora o evangelho é mais light, não precisa se comprometer tanto, não precisa ser tão exigente assim. Se isso um anjo fizer, quanto mais um apóstolo, São Paulo diz: se eu fizer isso, que eu seja excomungado. E se um anjo fizer isso, que ele seja excomungado também. Vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema, anatemacite, que seja excomungado. Repito aqui o que acabamos de dizer: se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. E aí ele vai dizer: é porventura o favor dos homens que eu procuro ou o favor de Deus? Percebe que está em plena comunhão com aquilo que Pedro e os apóstolos disseram, que importa obedecer a Deus e não aos homens. Aquilo que Pedro e João vão dizer lá em Atos capítulo 4, versículo 20, não podemos, me desculpe, mas nós não podemos deixar de falar a respeito daquilo que vimos e ouvimos. Então, meus irmãos, cuidado, que esta atitude de quem não quer se comprometer, daquele cristão light, daquele cristão, daquele católico liberal, daquele católico moderno, que irremediavelmente vai perder a fé católica quando ele começa a selecionar aquilo que ele vai crer e aquilo no qual ele não vai crer, quando ele quer viver uma fé que não o compromete. Que nós hoje então, meus irmãos, peçamos a Deus a graça de que nós precisamos para viver uma fé que compromete. A fé católica compromete, a verdade compromete. Jesus não negou, ele disse: olha, no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Jesus não nos enganou, ele disse: eu
vos envio como ovelhas em meio aos lobos, isto é, eles vão odiar vocês por causa de mim. E o que eles fizeram comigo, o galho verde, eles farão com vocês, porque se fizeram comigo, quanto mais o que eles farão com vocês. Mas eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então pedir a nosso Senhor, pedir a intercessão da Virgem Maria, da Rainha dos mártires, providencialmente hoje estamos celebrando um mártir, alguém que morreu por causa de Cristo, que morreu por causa da fé, para que Ele nos alcance também as graças de que precisamos, para que nós também estejamos dispostos a morrer por causa da nossa fé, porque não tenhamos dúvidas, já estamos vivendo este tempo de que o cristão, o católico, ou ele está disposto a morrer e a sofrer pela sua fé, ou ele não será nada. Que a Virgem Maria, Rainha dos mártires, interceda por nós, para que nós vistamo-nos de Cristo, vistamos a nossa fé e arquemos com as consequências de crer em Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.